Olá, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus. Hoje daremos continuidade ao nosso curso Aprendendo com o Soberano, Principais Fundamentos do Evangelho. Término da sabedoria e princípio da fé. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. 7. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lança seu pão ao mar, porque depois de muitos dias o acharás. Isso quer dizer que o que a gente faz volta pra gente. Compartilhe com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe o dia de amanhã. Ou seja, compartilhar o que temos enquanto é tempo. Quando as nuvens estão carregadas, é certo que derramem chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, o certo é que ali fique. Ou seja, todas as coisas acontecem por um propósito, não tente interferir no ciclo natural da terra do Senhor. Quem espera um momento certo para fazer todas as coisas nunca irá sair do lugar. Afinal, quem poderá saber que é o momento certo? Assim como não sabemos qual o caminho do vento, nem como são formados os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabemos as obras do Senhor. Ora, não retires a sua mão do arado, mesmo que as sementes que plantastes aparentem estarem mortas. Afinal, tu não sabes se realmente estão ou não, por isso aguarde o momento delas germinarem. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se você viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Lembre-se deles para que não fique arrogante e soberbo. Ora, façam o que vocês tiverem vontade nessa terra. Só lembrem que existe um justo juiz que irá condená-los conforme cada um dos seus feitos. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a juventude é vaidade, mas caso se ires, não peques. Agora, vamos ao capítulo 12 de Eclesiastes, do versículo 10 ao 14, que diz: Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mau. Ora, seja sábio em suas palavras. Se a ocasião exigir que você escreva com palavras belas, então escreva. Mas, quando for para exortar, exorte da maneira correta. As palavras de um sábio devem ser como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias. Ou seja, não devem ser palavras sem sentidos, jogadas ao vento. Ora, tenha equilíbrio, não seja demasiadamente estudioso, pois isso logo corromperá. De tudo o que nós vimos e ouvimos sobre a sabedoria, o fim é: tema a Deus e guardem os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos nós, porque o Senhor vai trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Agora vamos para a próxima parte do curso, que será estudado também nos próximos vídeos.
A fé. A fé, em uma única frase, para mim é ter a certeza de algo mesmo sem ver. Vamos à próxima parte. Princípio da fé. Mateus 17, do 14 ao 21, que diz assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Nessa passagem, vemos que de Jesus estava se aproximando uma multidão. No meio dessa multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e disse-lhe que seu filho estava possesso. E disse-lhe que já havia trazido seu filho aos discípulos, e eles não conseguiram o curar. Jesus então diz: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vós sofrerei? Trazei-o aqui. Jesus então repreendeu o demônio que estava no menino e na mesma hora ele foi curado. Então seus discípulos intrigados perguntaram o motivo pelo qual eles não conseguiram o curar. Jesus diz então que o que faltava a eles era a fé e disse que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles poderiam dizer ao monte: saia daqui e se jogue ao mar, e ele se jogará. E nada será impossível para quem tiver fé. E acrescentou ele: mas há castas de demônios que só saem no jejum e na oração. Que ensinamento ganhamos dessa passagem? Nós devemos ter fé, nem que seja pequena, devemos confiar no Senhor. Orar e jejuar. A fé é um dos principais fundamentos do Evangelho do Senhor. Explicação sobre o monte. O monte que ele se refere é um monte mesmo, mas pode ser usado em diferentes contextos da nossa vida, seja uma enfermidade, um problema e etc. Então, se uma pessoa tiver uma fé muito grande, pode fazer uma montanha literalmente sair do lugar, como o caso que o sol e a lua pararam e o dia durou mais, em Josué 10, 12 e 13. Perguntei ao Senhor: Nossa, e por que parece tão difícil ter uma fé assim? E ele disse: Porque vocês complicam todas as coisas. E esse foi o curso de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!